Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula na disciplina Psicopedagogia. Eu sou a professora Cristiana Damasceno e na aula de hoje nós vamos estar falando sobre os outros campos de atuação da psicopedagogia. Mais precisamente, a gente vai falar da psicopedagogia hospitalar, tá bom? Nós já falamos nesse módulo da psicopedagogia clínica, falamos da psicopedagogia institucional, que acontece na escola, e hoje a gente vai falar da psicopedagogia hospitalar, que, lógico, ela acontece dentro do hospital. Mas é importante também vocês entenderem que a psicopedagogia hospitalar, ela está dentro da psicopedagogia institucional, tá? Porque a gente deveria ter, na verdade, somente dois ramos da psicopedagogia, que é a psicopedagogia clínica e a psicopedagogia institucional. E dentro da psicopedagogia institucional, além da psicopedagogia escolar, da psicopedagogia hospitalar, a gente ainda tem a psicopedagogia empresarial, tá? A psicopedagogia social. E aí, hoje, nós falaremos da psicopedagogia hospitalar, que está muito ligada à pedagogia hospitalar. E quando vocês estiverem vendo os espaços não escolares, vocês vão perceber que o hospital é um dos espaços não escolares que o pedagogo tem papel fundamental, tá bom? Então, cabe a Organização Mundial de Saúde, né, ela definiu um conceito de hospital, que o hospital é parte integrante de um sistema coordenado de saúde, cuja função é dispensar à comunidade completa assistência médica, preventiva e curativa, incluindo serviços extensivos à família, em seu domicílio e ainda o centro de formação dos que trabalham no campo de saúde e para pesquisas biosociais. Então, o hospital, ele tanto vai trabalhar com assistência médica, curativa como preventiva, mas também deve dar suporte para as famílias, dos internados, também é um campo de estudo, de pesquisa biosocial, né, os estágios, as residências médicas. Então, o hospital tem um grande suporte, né? É um grande sistema dentro do universo da saúde. E aí, o hospital, ele reflete, de certo modo, a humanidade, no que se refere aos anseios, angústias, dificuldades, desejos e alegrias. Quem disse isso foi Lima Gonçalves, que reflete e demonstra a fragilidade física do homem, como também representa a busca incessante dos meios e recursos para a luta contra os males e problemas do homem. Então, no hospital, é um lugar de força e de fraqueza, né? É um lugar de alegria e de tristeza, é um lugar cheio de um misto de sentimentos. A gente sabe que no hospital tem o nascimento e tem a morte, né? O diagnóstico e tem a cura. Então, assim, é um território que precisa do profissional da psicopedagogia para trabalhar com questões voltadas à aprendizagem. E a aprendizagem que é necessária no espaço escolar, nem sempre vai ser a aprendizagem escolar, tá? Aliás, no espaço hospitalar, nem sempre vai ser a aprendizagem escolar, aquela aprendizagem dos conteúdos da escola. E aí a gente precisa lembrar, né, só por uma questão de logística aqui da nossa disciplina, que o hospital, como qualquer outra instituição, tem polos de... E que polos de poder são esses? Né? Tem o grupo de médicos, que é responsável pela condução do tratamento dos doentes, tem a segunda fonte de autoridade, que é representada pela administração escolar, tem o terceiro polo, que é a alta direção do hospital. Então, são várias esferas que vão estar na administração, né, na parte técnica de um hospital. E aí a gente tem, dentro desse cenário, a criança hospitalizada. Quem é essa criança hospitalizada? A doença caracteriza-se como uma situação de crise para a criança e a hospitalização constitui-se para ela uma situação estressante, pois envolve tratamentos dolorosos, evasivos, além da quebra da rotina de vida e a possível separação dos pais, dos familiares e dos amigos. Trata-se de um local estranho e ameaçador em função das próprias condições desse ambiente.
Então, a gente precisa levar em consideração que quando uma criança está hospitalizada, ela entende, né, ela interpreta aquele espaço que é de cura, mas também como espaço ameaçador, né, um espaço que lhe nega a presença dos seus familiares, da sua caminha, da sua redinha, e, consequentemente, essa criança vai precisar de um suporte para que ela possa entender sobre esse processo de hospitalização. A criança, ela não vai falar de diagnóstico, de exame, de prescrição, de remédio, mas sim ela fala, né, ela deseja ver os familiares, os amigos, os brinquedos, a escola. Então, quando se refere aos enfermeiros e médicos, ela nota a atitude desses para com ela e não avalia a sua competência técnica. Ela vai levar em consideração a afetividade, a sensibilidade, tá certo? Com tudo isso, o ambiente hospitalar mostra-se impessoal, orientado pela doença e pelos quadros clínicos, deixando à margem a prática humanizada e personalizada que se orienta pela saúde e pela produção de vida. Então, quando a gente pensa nesse ambiente hospitalar, eu só quero falar escolar, gente, hospitalar, a gente precisa levar em consideração que é um lugar que deve ter, né, na sua prática, uma prática humanizada, né, uma prática que realmente esteja sensível para o atendimento desse público, que são as crianças. E aí é onde entra a intervenção psicopedagógica, que é uma educação lúdica que vai contribuir e influenciar na formação da criança e do adolescente, possibilitando a eles um crescimento sadio, um enriquecimento permanente. E no ambiente hospitalar, essa intervenção psicopedagógica ela vai cuidar da saúde emocional desse paciente, melhorando sua condição clínica e respondendo melhor ao seu tratamento médico. Como que isso acontece, Cristiano? Vai acontecer justamente através de dinâmicas, de oficinas temáticas, de atividades que vão gerar desejo, prazer, interesse, descoberta por parte da criança hospitalizada. As experiências, segundo Vygotsky, as experiências lúdicas são meios que contribuem e enriquecem no desenvolvimento intelectual, cognitivo e psíquico das crianças. Assim, preservar e valorizar o brincar é uma maneira de fazer história e cultura. E assim, criar espaços de brinquedoteca, de ludoteca, de contação de história, de oficinas, num ambiente onde se pensa doença, onde se está tratando doença, é fundamental. Então, o papel do psicopedagogo hospitalar é justamente trabalhar com a ludicidade nesse território, né? Trabalhar com os aspectos de aprendizagem, não de aprendizagem escolar, mas da aprendizagem da espera, da aprendizagem da escuta, da aprendizagem de aprender a conviver com os enfermeiros, com os médicos, com outras pessoas que são alheias à sua rotina. Então, jogos e brinquedos e brincadeiras são atividades fundamentais da infância que favorecem a imaginação, a curiosidade, a socialização e, consequentemente, vão ser importantes para esse espaço hospitalar, tá? A palavra lúdico, só para a gente não esquecer, porque vocês já sabem, ela tem origem latina, né, que significa brincar, então nesse ato estão incluídos os jogos, os brinquedos, o divertimento, que tem a função de oportunizar a aprendizagem do indivíduo, a ampliação dos conhecimentos e saberes do mundo através do jogo e do brincar. Infelizmente, quando a criança passa para o ambiente hospitalar, muitas vezes ela fica impossibilitada de brincar, né? Tá lá com acesso do soro, tá tomando injeção, tá deitada. Isso porque o processo de hospitalização rompe com a rotina, com seus brinquedos, com seus amigos, a alegria, e expõe a procedimentos hospitalares que são evasivos e dolorosos. Por isso é importante e é legal quando a gente chega no hospital que a gente encontra uma pediatria enfeitada, com, com, com brinquedos, né, de encaixe, com tinta, com pincéisinhos, para que as crianças possam estar, mesmo que ali com acesso,
que elas possam estar desenhando, que elas possam estar desenvolvendo atividades lúdicas. E aí, a gente precisa lembrar que o brincar ele envolve também a socialização do indivíduo, né? Gera socialização, gera conversa, gera diálogo, gera amizade. E por isso é tão importante para a criança a brincadeira, o jogo, tanto quanto a nutrição e os cuidados e atendimentos às necessidades vitais. Então, além de trabalhar as áreas cognitivas, afetivas, pedagógicas, motoras e raciocínio lógico, necessário para que aconteça a aprendizagem, assim possa voltar ao meio escolar sem tantas dificuldades. Então, cabe ao psicopedagogo hospitalar trabalhar com essas questões voltadas, claro, cada idade precisa de atividades de acordo com a sua idade, mas é importante que a gente leve em consideração que essa pessoa, essa criança, esse jovem que está hospitalizado, ele vai voltar para a escola, e que esse tempo que ele está hospitalizado precisa estar desenvolvendo habilidades para que quando ele volte à escola, ele esteja atualizado, tá? E aí a Nádia Bossa diz que a psicopedagogia tem como objeto de estudo o próprio processo de aprendizagem da criança e seu desenvolvimento normal e patológico, em contexto de realidade interna e realidade externa, sem deixar de lado os aspectos cognitivos, afetivos, motor, pedagógicos e sociais implícitos em tal processo. E a gente fica aqui com essa frase da Nádia Bossa, trazendo para a gente que esse processo de aprendizagem da criança, ele não vai acontecer somente na escola, ele vai acontecer em qualquer que seja o território, qualquer que seja o lugar que a criança esteja. E se hoje ela está hospitalizada, ela precisa também ser acompanhada por um pedagogo, por um psicopedagogo que possa estar dando suporte para que esses aspectos cognitivos, afetivos, motor, pedagógico e social estejam sendo desenvolvidos, tá certo? Então, cabe ao psicopedagogo hospitalar trabalhar com essa aprendizagem com as crianças, mas também cabe ao psicopedagogo hospitalar outras atribuições, trabalhar com o administrativo, trabalhar com as relações humanas, no RH, trabalhar dinâmicas de socialização, de interação entre a equipe. São várias as atribuições do psicopedagogo hospitalar, tá? Mas hoje eu quis fazer com que vocês compreendessem um pouco sobre essa relação do psicopedagogo hospitalar com a criança que está hospitalizada, tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Nessa aula, nós falamos sobre a psicopedagogia hospitalar. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu estou deixando para vocês um material de leitura abaixo desse vídeo, para que vocês possam estar consumindo e, consequentemente, aprendendo cada vez mais, tá bom? Um abraço no coração de vocês. Muito obrigada por estarem aqui até esse momento. E a gente se encontra na nossa próxima aula, tá? Nós ainda temos aula nessa disciplina. Tchau, tchau, gente.